Vamos conversar sobre o pensamento educacional de Pestalozzi, esse educador suíço que na verdade se tornou um educador da humanidade, com o qual o nosso Allan Kardec, na sua infância e adolescência, estudou no famoso Instituto de Yverdun, lá na Suíça. Mas para conhecermos o pensamento educacional de Pestalozzi, nada melhor do que entrevistá-lo. Pestalozzi deixou para nós um documento educacional primoroso, que é a chamada Carta de Stans, quando, após 6 meses de trabalho nessa cidade, onde ele organizou e dirigiu um orfanato, ele então escreve descrevendo seus ideais e tudo que ele realizou. Nós pegamos essa carta de Stans e, a partir do seu conteúdo, criamos então uma entrevista, e é ela que nós vamos trazer a você. Essa entrevista está publicada aqui neste livro, Prática Educativa para Pais e Educadores, de nossa autoria. Vamos então dialogar com Pestalozzi. A política exercida pelos homens pode mudar o cenário da educação? Responde Pestalozzi na Carta de Stans. Nunca acreditei na exterioridade da forma política, mas acredito que alguns conceitos trazidos pelos políticos à ordem do dia e alguns interesses suscitados podem acarretar aqui e ali alguma coisa verdadeiramente boa para a humanidade. Isso quer dizer que, ao falar da educação popular, não entende que ela deva ser feita pelo governo? Responde Pestalozzi. Trouxe à baila o quanto pude meus velhos anseios de educação popular e confiei-os, primorosamente, com toda a envergadura em que os concebia, ao diretório, que era o governo revolucionário da Suíça. Eu e Legrand, membro desse diretório, concordávamos que a formação popular podia ter maior eficácia atingindo um número apreciável das crianças mais pobres, dando-lhes educação completa, se essas crianças não fossem retiradas do seu meio, mas se tornassem, ao contrário, por meio da educação, muito mais atadas a ele. O governo me apoiou quando da tragédia de Unterwalden, em 1798, justamente ali na cidade de Stans, e pude instalar um instituto, o orfanato de Stans. Mas logo perdi o apoio governamental. Era preciso investir o dinheiro em outras ações e não na educação. Continuando a entrevista. Essa experiência foi dramática, educando crianças órfãs, pobres, abandonadas, vítimas da guerra. Responde Pestalozzi. A completa ausência de formação escolar era o que menos me preocupava. Confiante nas faculdades da natureza humana, que Deus colocou também nas crianças mais pobres e mais desprezadas, eu não tinha apenas aprendido em experiências anteriores que essa natureza desdobra as mais formosas potencialidades e capacidades em meio ao lodo da rudeza, do embrutecimento e da ruína, mas via nas minhas próprias crianças irromper essa força viva, mesmo em meio a toda a sua brutalidade. Eu sabia o quanto a própria miséria e as necessidades da vida contribuem para mostrar aos homens a relação essencial das coisas, para desenvolver a mente sadia e o bom senso, e para estimular energias que parecem estar no fundo da existência, cobertas de imundície, mas que, se limpas do lodo ao redor, brilham intensamente. Chegando a este ponto da carta de Stans, perguntamos: e qual era seu objetivo nesse instituto?
na verdade, um orfanato de crianças pobres. Elucida Pestalozzi. Elevar as crianças da lama e transplantá-las para um ambiente simples, mas puro, doméstico, onde as relações fossem as de uma família. Eu estava convencido de que apenas isso era preciso, e essas disposições naturais despontariam num sentido elevado, com energia superior, para se provarem capazes de tudo o que satisfaz o espírito e corresponde à mais profunda tendência do coração. Seguindo um pouco mais à frente da carta de Estance, perguntamos: como discípulo de Rousseau, o senhor sempre acreditou no desenvolvimento da bondade da criança. No processo educacional, como isso pode ser trabalhado? E responde Pestalozzi: o homem quer o bem com tanto gosto, a criança tem tanto prazer em abrir os ouvidos para o bem, mas ela não o quer por causa do professor. Ela não o quer por causa do educador. Ela o quer por si mesma. O bem para o qual o professor deve conduzi-la não deve ter nenhuma relação com os caprichos e as paixões do professor. É preciso que a natureza da coisa seja boa em si e pareça boa aos olhos da criança. Ela precisa sentir a necessidade da vontade do professor, conforme sua situação e suas carências, antes que ela queira a mesma coisa. Ela quer tudo o que a torna amável, tudo o que lhe traz reconhecimento, tudo o que excita nela grandes expectativas, tudo o que nela gera energias, que a faça dizer: eu sei fazer. Mas toda essa vontade não é produzida por palavras, e sim pelos cuidados que cercam a criança e pelos sentimentos e forças gerados por esses cuidados. As palavras não produzem a coisa em si, mas apenas o seu significado. Bem, destacamos aqui uma pequena parte da Carta de Estance, autoria de Pestalozzi, que viveu de 1746 a 1827, onde ele então retrata a sua experiência no orfanato de Estance, lá na Suíça. Depois dessa experiência é que ele vai então ter outras experiências educacionais até chegar em 1805 na cidade de Yverdon, onde ele vai então criar o Instituto de Yverdon, e ali sim, durante 20 anos, ele consegue realizar uma escola que foi considerada modelo para toda a Europa. Fica aqui a recomendação: conheça a Carta de Estance, de Pestalozzi. Vale a pena a sua leitura, onde você vai conhecer conceitos pedagógicos, práticas educacionais que precisamos muito colocar em ação, tanto na família quanto na escola.